Uma boa noite para todo mundo. Estamos iniciando aqui, então, mais um evento da nossa série Diálogos. E hoje recebendo aqui nosso querido amigo Leandro Oliva, que é o criador do Projeto Palco, que foi através justamente dessa atividade que nós nos aproximamos. Uma boa noite, Leandro, como vai? Leandro nos ouve? Acho que deu uma travadinha. Bom, a gente está aqui também com a Cláudia. Aproveita, né, Cláudia? Pode dar o seu boa noite aqui para os nossos colegas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a um novo diálogo do Musicarte. E com certeza será um diálogo muito bom hoje com o Leandro, falando de arte em educação. Muito bem. Leandro, tudo bem? Nos ouve? Boa noite. Ouço. Boa noite a todos. Queria agradecer a Cláudia e o Rony pelo convite, pela oportunidade. Seja um papo gostoso aí para a gente e para quem está nos acompanhando. Muito bom, muito bom. Bom, a gente quer iniciar, né? Tem algo acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil, que a gente naturalmente não está ignorando, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós aqui do Musicarte, a gente já conhece um pouco da nossa realidade, que estamos na periferia, e o Projeto Palco também, e não estamos de maneira nenhuma alheios a tudo que acontece, e por isso, tanto nós quanto eles têm atuado muito forte na assistência às famílias, né? Isso tem sido algo muito importante, e nós, estando juntos, não poderíamos ignorar isso, apesar dos trabalhos serem feitos, nossos trabalhos serem feitos contra a finalidade, né? Então, em nenhum momento a gente está alheio a essa realidade, embora hoje nós vamos falar sobre arte e educação, algo que nos motiva desde antes. Vamos conhecer bastante a atuação do palco, né, e o significado da arte para todos nós. E aí a gente vai convidar o Leandro também para comentar um pouco sobre as atividades de apoio à comunidade lá do Jaguaré. Mas por este momento, né, enquanto a gente não chega nesse assunto, a gente veio para falar de arte, né? Então, Leandro, a gente queria saber, para começar, como é que surgiu a arte para você e o Projeto Palco? Como que ele surgiu na sua vida? Perfeito. A arte, o ensino de arte, para mim, aparece dentro da escola, no que hoje é Fundamental 1. Então, com a professora Marieta Monteiro, ali, na época era a segunda e terceira série, que hoje é ano, né? E depois, em 84, aí especificamente com o professor de artes, educação artística, que é o Jânio Pereira de Souza, com quem eu tive o primeiro contato com ensino e aprendizagem de teatro. E eu fui aluno do Jânio de 84 até 88. Mas em 88, ali era a oitava série na época, era o último ano do que era o ginásio, hoje Fundamental 2, e a aula de educação artística, onde a gente tinha teatro, passou a ser ensino de desenho geométrico.
para minha frustração. Então eu paro ali de ter contato com as aulas de teatro e só retomo depois de finalizar o antigo colegial, atual ensino médio, e presto o exame do Teatro Escola Célia Helena. Então, ali com de 17 para 18 anos, eu vou para uma escola técnica de teatro, que é o Célia Helena, e me profissionalizo, tenho minha formação técnica ali no começo de 95. Então, em termos de formação, durante o período escolar, ali de Fundamental 1 até o médio, resumidamente foi dessa forma. E foi algo que me encantou e que me tomou, e que eu nunca consegui ficar sem, e decidi sempre me dedicar a esse campo. Sobre o projeto Palco, um projeto para arte, lazer, cultura e orientação. O projeto Palco é um projeto social que nasce no final de 2013, então tem o início das suas operações em 2014, depois de uma experiência à frente da coordenação de um programa social de uma empresa do ramo farmacêutico. Nesse programa, que chamava Vizinho Legal, da Roche Farmacêutica, eu iniciei como educador em 2001, fiquei até 2006, fui convidado em 2007 para assumir a coordenação cultural, e em 2011 a coordenação geral. No final de 2013, por uma decisão da empresa, eles decidem não mais serem os operadores daquele programa, mas sim passarem a patrocinar iniciativas sociais no território do Jaguaré e em outros territórios vulneráveis socialmente. Ali nasce o Projeto Palco, depois deles viabilizarem um estudo. Na época, Ana Paula Delgado, gerente de comunicação, me incentivou muito para que eu visitasse e conhecesse organizações sociais de ponta na área de arte e cultura pelo Brasil. E eles me apoiaram nesse estudo, então eu pude conhecer organizações de diferentes lugares do Brasil e diferentes tamanhos mesmo de organizações, e quando eu volto desse estudo, eu decido que eu não abriria mais uma organização social, que eu não construiria mais um muro dentro de um território que já é bastante assistido por iniciativas sociais, mas criaria sim um projeto de fortalecimento do ensino de arte dentro do contraturno escolar, nas escolas públicas, nas organizações sociais, dentro de unidades básicas de saúde e do CEL Jaguaré. E assim nasce o Projeto Palco, ali inicialmente apenas comigo e mais quatro ou cinco educadores. Depois de 2017, em 2017, que a gente amplia o projeto, em decorrência da Lei de Incentivo à Cultura. Com o apoio de outras empresas, com o patrocínio de outras empresas, o projeto pôde crescer e se expandir para outras regiões da cidade. É assim, inclusive, que eu conheci o Musicarte, né? Então, o Projeto Palco hoje atua em diferentes regiões, sempre com esse mesmo objetivo de ampliar o acesso e o interesse à arte. Muito bom. E quando a gente fala de arte, a gente está falando de algo que pode já passar na cabeça de quem está assistindo, né? Que pode haver uma diferença entre fazer arte e simplesmente contemplar a arte, consumir a arte, entre aspas, né? Ou seja, ser um espectador ou ser um agente, né? Ser um artista.
E nesse sentido, você é a sua história, né? Sempre vivendo a arte, mas para abrir uma instituição, uma organização, um grupo que vá ensinar arte, desenvolver arte nas pessoas, a gente precisa de um argumento importante, né? Por que arte? Qual é o benefício que a arte vai trazer para cada pessoa que se aproximar do Projeto Palco? Em algumas situações me fazem essa pergunta, e sempre o meu convite é primeiro convidar um jovem, uma jovem, um educando, uma educanda do projeto para falar, para dar seu depoimento. Porque eu acredito que melhor do que eu falar sobre o projeto e sobre essa experiência vivida dentro do projeto, essa fala cabe a um deles, a uma delas. Então, eu fiz um convite, numa outra live eu convidei a Andresa Rodrigues, e para hoje eu convidei a Aline Cesário. A Aline, hoje ela está com 20 anos, ela é graduanda do 3º semestre no curso de teatro da Universidade Anhembi Morumbi, e ela participou do projeto como educanda durante 7 anos. Então, desde os 13 anos que a Aline está com a gente e que a gente está com a Aline. Há 2 anos, a Aline integra a equipe do projeto como jovem educanda. A gente convida, a gente tem essa vaga sempre a ser preenchida anualmente no projeto, que é de assistente de educadoras e de educadores. E a Aline é uma assistente de educador. Esse é o 2º ano, né? A gente não está com atividades presenciais, mas continuamos em contato, e a Aline, por exemplo, é uma jovem muito presente no Mobiliza Jaguaré, que é um movimento que a gente criou dentro do bairro nesse momento de pandemia e com um objetivo totalmente assistencialista, voltado para arrecadação e entrega de cestas básicas para famílias de diferentes comunidades no Jaguaré. Então, quando eu faço essa pergunta, Rony, que você me fez para a Aline, ela me enviou aqui uma resposta ontem. E eu vou pedir licença para vocês, para eu ler. A proporção da transformação da arte e educação em minha vida é de uma grandeza quase inexplicável. Tentarei colocá-la em palavras. Foi um processo longo, me descobrindo, me renovando, trocando de pele, desabrochando, me esticando e me encolhendo. Até hoje é assim. A arte-educação me ensinou que eu sou um ser mutável, móvel, que se transforma constantemente. Me auxiliou a descobrir minhas habilidades adormecidas, minhas virtudes e desvirtudes. Me trouxe autonomia. Hoje eu posso escolher pintar meu quadro da vida da maneira que eu quiser. De olhos fechados ou abertos, com as mãos, com os dedos ou com pincéis. Posso até criar o meu próprio pincel e a minha própria pintura, ou simplesmente posso não pintar. Mas o essencial é que eu sei que eu posso. Hoje, reconheço a minha potência e a do outro. E enxergo minha estrada repleta de caminhos e esquinas. Tudo isso eu conquistei com arte. E tudo isso eu quero proporcionar a alguém um dia. Aline Cesário. Aline, obrigado. Já aproveito para te agradecer. Então, nas palavras da Aline, para mim, está tudo muito expresso, já está tudo muito dito. É desse lugar, né? É inerente ao ser humano. A gente não vive sem arte. Com arte,
que a gente apreende o mundo, questiona, tem uma leitura crítica para poder transformar a realidade. Não só desse lugar, também de um lugar da ampliação do sensível, do imaginário, dessa qualidade, dessa característica quase mágica que a arte tem na nossa vida. Então, é pela essência, é porque é fundamental, e, sobretudo, porque é direito. É direito. Está na nossa Constituição. Então, eu finalizo com outra frase essa questão. O Herbert Reed, crítico de arte e poeta, ele diz: a arte é o esforço do ser humano para entrar em compasso com os ritmos constantes da vida. Por isso é arte. Por isso a escolha. Excelente. A Aline está aqui com a gente. Muito bom, Aline, muito bom o seu texto. E em linguística a gente fala da questão metalinguística, né? Quando a gente vai falar sobre a própria linguística, né? A arte, falando sobre a arte, eu não sei se tem um termo, mas foi o que aconteceu agora, né? A gente ouvir arte através da própria arte. Muito bom, parabéns. Realmente foi uma linda definição pela Aline, né, de transformação de arte. Eu acho que quando a gente ouve, né, de alguém por nós de que, olha, fez diferença e vindo da arte, porque uma coisa é a matemática fazer a diferença, o português, mas a arte fazer diferença na vida de uma pessoa, acho que tem um significado imenso. E aí, Leandro, qual é esse poder que traz a arte para transformar as pessoas desse jeito? Levando em conta que quando nós falamos em arte, nós não estamos falando só do desenho ou só do teatro, né? Arte é um conjunto de coisas, de atividades que formam a arte. Então, qual é essa potência para transformar uma pessoa? A arte é poder, né? Se a gente olhar para os povos primitivos, né? Se a gente olhar se debruçar sobre as danças, sobre a pintura, sobre as guerras, a arte sempre teve esse lugar de poder, sim, inclusive de poder de conquista. Né? E se a gente traz para os nossos dias, se a gente pensa numa relação amorosa, muitas vezes você conquista com arte. Então, é sim poder, nos mais diversos sentidos que essa palavra nos traz. E o poder é o poder de cada um, de cada uma. Não é ninguém que faz pelo outro. Não é. Eu não acredito nesse ensino de arte que eu detenho um conteúdo e eu transmito e eu passo para alguém, e é este poder que eu detenho e eu transfiro, e a outra passa a ter este poder. De maneira alguma, de maneira alguma. Para a gente trazer Paulo Freire para a nossa conversa, é o que ele chama de educação bancária, né? Quando a gente enxerga o sujeito como um depósito que a gente vai transferir, vai encher de conteúdo que ele ou ela vai memorizar para poder reproduzir. De maneira alguma, o aprendizado se dá no encontro, se dá na relação da arte e de todo e qualquer conteúdo, da matemática, do português, como você trouxe desse lugar da importância, é porque todo o conteúdo é importante. Nós somos integrais. A gente começa a separar em disciplina
ali nesse começo do ensino fundamental. Mas quando a gente olha uma criança, tá tudo ali. Tá tudo ali naquele contexto da brincadeira. Tem todas, você consegue olhar todas as disciplinas ali. Mas a gente vai separando e chega nesse lugar que muitas vezes a gente encontra que a educação física, a educação artística não tem valor, não tem sentido, não vale nota. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? Não é sério, não é uma carreira profissional. Nossa, a gente ouve muito isso. Até hoje a gente ouve, né? Porque é esse lugar do desvalor. Então, para mim, voltando, só para eu não divagar em cima da sua pergunta, ser um pouquinho mais objetivo, esse poder é o poder de cada um, de cada uma, porque a arte nos convoca, nos convida, a gente olha para si. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue perceber o nosso desenvolvimento, mais a gente consegue dialogar com os nossos desafios, mais a gente celebra as nossas conquistas. É autoconhecimento. É nesse lugar. Não tem como eu produzir algo, não tem como eu criar algo se eu não estiver em contato comigo, se eu não estiver olhando, se eu não estiver fazendo questões, se eu não estiver olhando para o mundo com curiosidade, com indignação. A arte nos convoca para esse lugar de dar forma, né? Desse lugar de dominar a natureza, de certa forma, de como que eu lido com uma matéria, como que eu lido com uma materialidade, que lugar é esse, que encontro é esse, e de dar forma, né? Não, não tem uma pessoa no mundo que não tenha essa essência. Todos nós damos forma. Então, a gente precisa ter muito cuidado esse lugar de que a gente não faz arte, eu não sou artista. É muito difícil, assim, porque não é desse lugar, né? Não é no lugar da negação, é no lugar da potência. Somos todos criadores. A arte está aí nesse lugar de ampliação do nosso imaginário. Claro que a gente vai vendo isso sendo cada vez mais perseguido, boicotado, porque quanto mais a gente é crítico, quanto mais a gente cria, mais a gente age na transformação do mundo. E claro que a gente não vive num cenário onde esse viver seja muito tranquilo e sossegado. É desse lugar de enfrentamentos, de embates, de questionamentos. Mas é da vida, é da essência da vida. Se a gente pensar nos processos ali da célula, a gente se constitui de explosões celulares. Então, para mim sempre é convite, para mim sempre é possibilidade. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode olhar para isso? De quantos ângulos? E são sempre ângulos infinitos. Então as pessoas se transformam e nós nos transformamos porque nós possibilitamos isso para a gente mesmo. Não é alguém que vai dar isso para a gente. É a gente que se dá. É a gente que se permite. É a gente que vai abrindo janelas, vai escancarando portas. Então é do lugar do fazer, é do lugar do apreciar. Esses lugares estão em diálogo o tempo todo. Porque a gente precisa tomar cuidado desse lugar de não engessar, né? Dessa hierarquia que existe. Né? Então, a arte é aquilo que está dentro de um museu. E daí, se eu faço isso, então não é, porque eu não sou um artista, eu não sou renomado, a minha produção não é a arte. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, é olhar, sim, tem uma questão que está posta, sim,
Não é porque se eu me debruçar agora e fizer aqui alguma produção, não é por isso que vai estar lá na Bienal agora no segundo semestre. Não é disso que eu estou falando, né? Assim, mas a gente vai sendo muito, a gente vai fechando muitos olhos para a gente mesmo. Então, eu não desenho, eu não pinto, eu não danço, eu não interpreto, eu não canto, eu não sapateio, eu não declamo, eu não faço nada. Não tem arte na minha vida. Então, mas e quando você ouve aquela música que você gosta? Que sensação que ela te traz? E quando você lê aquele livro que se aguarda até hoje com você? Que são experiências que atravessam a nossa vida. É desse lugar, é de reconhecer nos mínimos detalhes, nos vãos, nas frestas da vida de cada um de nós. A A gente potência da podia, vida está aí. a gente podia trazer dois grandes obstáculos, né, para a arte, para o ensino a qualquer nível, né? Primeiro está naquilo que você já comentou aí do pensamento cartesiano de ficar separando, fatiando o conhecimento, né? Então, isso é só matemática, isso é só geografia, essa outra coisa é história e elas não se misturarem, sendo que isso é um processo artificial, né? Em alguns momentos pode ser útil, outros nem um pouco, e talvez seja a primeira barreira, né? A gente valoriza muito o pensamento racional e a gente vai dizer para as pessoas assim, ó, você não vai, melhor você estudar matemática, fazer engenharia, fazer uma ciência que vai te levar a um bom lugar na sociedade. Mas a arte não, né? Essa pode ser a primeira barreira. E a segunda é na própria arte, isso que você estava comentando, da pessoa nivelar a arte ao showbiz, né? E sendo que alguns vão ser ótimo, né? A pessoa vai se desenvolver e ocupar esses espaços, apesar de eles serem questionáveis, né, em vários aspectos, mas a pessoa pode se fechar à arte porque ela acha que não é tão bom assim, né? Então, na experiência do palco com os jovens e considerando a comunidade também que muitas vezes não está com o olhar estético e o ouvido estético para a vida, como é que vocês fazem para eliminar essas duas barreiras? A profissão que não vai ter sucesso e a expressão artística que não vai ser um sucesso também. A gente, assim como eu não criei mais um muro na comunidade, eu não olho para esse lugar de barreiras. Porque eu não posso sonhar pelo outro. O palco não existe para a gente criar sonhos. Cada um tem o seu e os seus sonhos. Cada uma sonha e realiza sonhos. Então, não cabe a mim, não cabe ao palco, e de verdade eu não acredito nesse lugar da gente sonhar pelo outro, da gente entrar em conflitos com preconceitos, com resistências. A resistência faz parte. A resistência, ela é potência de vida. Eu não consigo imaginar esse lugar de viver e que tudo é lindo e tudo é perfeito. Não existe, não é real. A gente dialoga com o real e sempre tendo a utopia diante de nós. Mas nem antes do palco, nem com o palco, e não acredito que nem ao longo de toda a minha vida eu alguma vez me deparei com essa situação
de ter que lutar contra algo. O palco existe, e eu acredito nesse ensino, que amplia repertório. Amplia o repertório. A escolha é sempre do outro. A escolha é da outra. A escolha não pode ser minha. Eu não posso, porque eu vivo de arte, o outro tem que viver. O outro tem que viver do que ele quiser. A escolha precisa ser feita com propriedade. Cada um precisa olhar para si e escolher. E essa escolha, muitas vezes, ela não é simples. Ela não é fácil. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam pagar contas. E nem sempre é possível num cenário imaginário, sonhado. Então é como essas instâncias do real e do sonhado, elas vão conversando durante a nossa vida e como a gente vai realizando ou adiando alguns sonhos. Eu não fiz a minha primeira graduação em arte, porque ali com 17 anos, eu sim tinha muita ciência e em conversa com a minha família e sobretudo com os meus pais, é claro que a preocupação é como você vai sobreviver. Se você foi aprovado num concurso vestibular para administração e é uma possibilidade real de trabalho e de ganhar dinheiro, vamos aí. E depois você vê essa história de teatro e de arte. Então, é desse lugar vivido eu consigo falar. E eu fiz teatro paralelamente com a administração. Eu não fui fazer, infelizmente, pedagogia, porque não deu tempo. E eu me tornei educador na prática, sendo assistente dos meus professores e mestres, começando uma aula optativa, depois assumindo aulas das disciplinas centrais da Escola Técnica de Formação de Atores. E quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu passei a dar aula. Eu sou um educador. E fui estudando e lendo sem estar dentro de uma instituição acadêmica. Então, às vezes, não é possível naquele momento. Mas não é por isso que a gente tem que matar os sonhos dentro de nós. A gente precisa ter muito cuidado com essa vida, nesse sistema neoliberal e capitalista que nos torna escravos do dinheiro. E aí a gente parece que fica com um olhar que só pode ser isso. Só pode ser acumular, acumular, acumular e ter, ter, ter. Não importa mais quem eu sou. Importa o que eu tenho. Isso é muito... A gente é bombardeado por esse modelo diariamente. Então, quando você me pergunta da resistência, por exemplo, de uma mãe que fala isso para um filho, é natural, porque essa mãe quer o melhor para o seu filho. Ela quer que esse filho viva bem, que essa filha viva bem, que tenha condições, às vezes, melhores do que ela, mãe, teve ao longo da sua vida. Ela talvez queira poupar seus filhos de não terem experiências ruins como essa mãe, como esse pai tiveram no passado. Então tem um lugar que a gente está falando e a gente precisa tomar muito cuidado, que é da sobrevivência. Mas o que a gente traz dentro do projeto? A possibilidade, como aparece no texto da Aline. É possível sim, viver com e de arte. É mais uma carreira? Sim. Então, nesse lugar, a gente vai aí abrindo, vai conversando, vai trazendo exemplos, e vai vendo, porque a vida de cada um é de cada um, não tem uma vida igual à outra. Então, é ampliar mesmo esse repertório e falar, é possível. Porque
Não tem uma vida, ser médico, você vai ganhar mais dinheiro e é mais fácil. Que lugar que ser médico é mais fácil? Que lugar que ser açougueiro é mais fácil? Então, é desses lugares que a gente às vezes generaliza, e por isso que eu uso a palavra cuidado sempre, porque não dá para generalizar. Porque são vidas, e não números, como a gente está vendo aí, que a gente está perdendo a cada dia no nosso país. Não são números, são vidas. É uma pessoa, tem nome, que pulsa a vida dentro dela. Tem família, tem amigos, que está num território, que está inserido. Então, a gente faz esse exercício. E daí você pode me perguntar: mas isso acontece naturalmente? Não, não acontece. Muita gente que a gente fala assim: nossa, olha, gente, que legal que está acontecendo esse processo formativo, que bacana. E não vai ser aquele percurso que a pessoa vai seguir. Mas o que eu tenho certeza que uma pessoa que se debruça sobre si, se permite viver processos formativos dentro de toda e qualquer linguagem artística, sim, ela vai ser um melhor profissional. Ela vai ser uma melhor cabeleireira, um melhor pedreiro, melhor engenheiro, uma melhor dentista, vai ser uma melhor pessoa, porque ela se permite estar em contato consigo, com os seus medos e com os seus não medos, com as suas alegrias e com as suas tristezas. Porque precisa ter vontade, precisa ter intenção. Arte é trabalho, arte não é só emoção. Fica nesse lugar, a arte é emoção e o restante é razão. Não existe. Arte é procedimento, arte é técnica, arte é dedicação, é todo dia aí, todo dia ali. Não tem, agora eu vou pintar o meu quadro e sai uma obra espetacular. Agora eu vou escrever um poema e sai assim, em 10 segundos. Não, é técnica, é processo, é procedimento, é trabalho. É trabalho. É emoção e é razão. Excelente. Leandro, pegando aí o gancho de tudo que você falou, nós entendemos que existe um trabalho e de que talvez essa pessoa que vivencia arte hoje não seja um profissional da arte, mas a arte está embutida nas nossas vidas o tempo todo, em tudo que nós fazemos. Fato é que nós precisamos incentivar a arte, ainda que não que essa criança, quando adulto, não seja um ator, não seja um cantor, a arte ela pode ser vivenciada. Até porque nós estamos falando de arte em educação, de arte em formação da pessoa, né? E quando você diz que será um profissional melhor, que a pessoa que se permite viver a arte, né? Com certeza será um profissional melhor. Eu entendo que o olhar dessa pessoa muda para ela e para o mundo. E aí nós vamos entrar na questão. Hoje, as escolas particulares, de uma forma um pouco engessada, ainda usam, tem um ensino da música, tem uma arte diferente do que só o desenho geométrico. Como ficam nós que trabalhamos na olaria, em comunidades, vocês na comunidade de Jaguaré, como que fica esse ensino, esse incentivo da arte dentro da comunidade, a ponto de incentivar a arte para que a criança se transforme e tenha esse olhar? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Mais do que incentivar, a gente busca reconhecer. Então, o que tem de arte no território? Dialogar com a cultura local, com esses mestres que estão ali,
mas eles não têm títulos, né? Eles não recebem um diploma, né? Não tem um quadro na parede falando que aquela senhora, que aquele senhor é um mestre em determinado conteúdo. Então, sempre dentro dos territórios, na nossa chegança, na nossa chegada, nas nossas pesquisas iniciais, nos nossos diálogos, nesse encontro, nessa escuta, a gente primeiro precisa escutar, primeiro precisa olhar o que tem. O que tem? Tem uma roda de samba? Tem um forró que vai a noite toda? Tem os grupos de hip hop? Tem a galera grafitando? O que tem? Todo território tem. Todo território é arte, pulsa arte, porque, como eu falei no início, a arte está na nossa vida. E na vida de todo mundo. E, de novo, aqui, eu trago esse lugar da hierarquia. Muitas vezes fica nesse lugar de dialogar com hierarquia. Então, a arte de uma classe dominante. A classe de opressores. Então vamos especificar. Porque, e a arte do oprimido? E a arte da oprimida? Não tem? Porque são oprimidos, não existe arte. Gente, assim, para mim, isso me revolta, assim, porque aí continua esse processo de colonizador e colonizado até hoje, né? Então, primeiro, porque é como a gente estabelece diálogos. É como, nossa, a gente viu aqui que ninguém toca violino. E daí tem uma aula de violino. E como que esse violino dialoga com essa galera do hip hop? E como que sai um funk tocado pelo violino? E como que tudo se casa, tudo vai sendo criado? E aí, de novo, eu trago a palavra transformação. Porque não se copia, não se reproduz, se cria. Então, o incentivo está nesse lugar da oferta. Está nesse lugar da oferta. Porque, infelizmente, os projetos sociais e as organizações sociais precisam existir. Infelizmente. Esse é um grande problema desse sistema neoliberal que a gente vive. Porque isso tem que estar dentro da escola, tem que estar dentro da escola pública, tem que ter todos esses professores, tem que ter todas essas atividades. Isso tem que estar dentro da nossa formação. Todo mundo tem que ter esse acesso. Porque é um direito constitucional. Mas não se tem. Daí não se tem. Daí esse terceiro setor vai sendo cada vez mais inflado. Né? E por isso está aí uma das questões que o palco não é organização social. Por isso. Porque não era para ser criado mais um muro. Eu não critico projetos sociais e organizações sociais por existirem. Essa educação formal, ela infelizmente precisa existir porque a gente não tem uma educação integral. Não é integral no dia, no horário da escola. É integral do indivíduo. Essa educação não é garantida pelo Estado. Então, os projetos entram com essas ofertas. Então, nesse lugar da oferta, é sempre uma possibilidade. É sempre uma semente. Mas não, no caso do palco, a gente não leva algo para lugar nenhum. É a gente que chega e conhece. E vê o que tem. E dentro do que tem, o que as pessoas querem. O que as pessoas demandam. Quais são os desejos dessas pessoas. Então, olha, nossa, eu tenho muita vontade de dançar com meu marido, não tem nada de dança de salão aqui, e a gente só participa do forró ali sábado à noite, mas, nossa, Leandro, eu queria aprender a dançar tango. Eu já ouvi isso. E aí a gente vê como que a gente pode possibilitar. Tem mais gente que quer aprender isso? E assim,
o projeto vai sendo constituído. Então não tem uma fórmula, não tem um formato, não tem o projeto palco oferece tais atividades. Não. Já teve capoeira, hoje não tem mais. Já teve fotografia, hoje não tem mais. Porque varia. Varia porque as pessoas mudam, o território muda, as pessoas saem, novas pessoas chegam, aquelas crianças crescem, os interesses mudam. E também tem uma questão de patrocínio. Às vezes a gente não tem verba para todas as linguagens que aquela comunidade, por exemplo, gostaria de ter. E eu acho isso ótimo, porque a gente precisa lutar para que esse direito seja garantido. Não é a iniciativa privada, não é o terceiro setor que tem que suprir esse direito. Nós somos cidadãos e pagamos impostos e temos que ter esse direito garantido. Muito bom. A gente está aqui com... Posso colocar uma pergunta aqui dos comentários? Bom, vários comentários, né? E muitos bons, muitas pessoas do palco aqui também, né? Que eu naturalmente que eu não conheço, mas pelo comentário, né? Muita gente que vivencia o projeto e admira muito. E aí tem uma pergunta aqui da Ana Gaspar. Essas lives são ótimas, né? Porque daqui a pouco a gente tem pessoas interessadas, né? E olha só essa pergunta da Ana Gaspar. Qual o papel do voluntariado dentro dos projetos como o palco? No palco, a gente não atua com voluntários nas atividades artísticas. Sendo um projeto de atividade artística, essa a nossa função e esse é o nosso trabalho. Então, todo profissional no projeto, ele é remunerado, ela é remunerada. Seja com verbas de patrocínios diretos, né? Quando eu falo patrocínio direto, é de uma empresa que não se utiliza de benefício fiscal, ou de empresas que se utilizam de benefício fiscal, no nosso caso, via lei de incentivo à cultura, a antiga Lei Rouanet, que é importante que todos saibam que uma lei tão criticada aí nesses últimos tempos, é uma lei que beneficia um projeto social, que propicia que um projeto social como palco exista em outros territórios e se expanda dentro do próprio território de origem, que é o Jaguaré. No caso do palco, como que os voluntários atuam? Então, tem empresas que patrocinam o projeto e a gente convida para que esses colaboradores dessas empresas conversem com turmas das escolas públicas parceiras sobre profissão, sobre mercado de trabalho, sobre o próprio cotidiano. Então, desde que essa pessoa estava ali no ensino fundamental médio, como que ela passou ou não passou por processos, concursos vestibulares, porque a gente não traz só profissionais que tenham graduação, então a gente abre para todo o leque em termos de profissões existentes, e até a pessoa chegar nos dias atuais. Então, como que é o cotidiano dela? Então, já teve gente que foi falar que se formou em farmácia. Então, como que foi essa escolha da profissão? Como que a pessoa estava ali nos tempos de escola? Se já estava isso na cabeça dela, se não. Então, são as mais diversas experiências. Esses bate-papos são abertos para todos os alunos da escola, não só os participantes do Projeto Palco. Então, aconteciam, né? Porque durante a pandemia eles não estão ocorrendo. A gente agora está pensando num formato aí que possa contribuir de alguma maneira com as escolas nesse momento do ensino à distância. Que a gente sabe que não é o ideal, porque muita gente não tem acesso, mas também é dentro desse lugar da possibilidade. Então, essa é uma maneira que os voluntários vêm atuando nos últimos anos dentro do projeto. Ou, muitas vezes,
ou não, e muitas vezes, nos eventos, né? Nós temos as mostras culturais de fim de ano, nós temos saídas pedagógicas, então muitas vezes acompanhar, distribuir os ingressos no teatro, ir junto, fazer atividades junto, participar, né? Para a gente, o voluntário, a voluntária, é importante que seja um participante, que queira de verdade estar ali, e não realizar uma ação para colocar ali no seu LinkedIn, no seu currículo, como alguém que executa uma ação pontual voluntária. Então, a gente tem muito cuidado para receber e a gente troca muitos e-mails e conversa muito por telefone para as pessoas entenderem, né, que projeto social é um projeto de sociedade, não é um projeto para pobre. É pobre do quê? Porque a pessoa pode ser pobre de espírito, né? Então, e isso independe de classe social, de quanto você tem na conta do banco, né? Então, é bacana porque a gente vê nessa oportunidade também aí uma ação formativa, muitas vezes. Muitas vezes se quebram paradigmas, se quebram preconceitos, porque sai desse lugar de eu estou aqui em cima e eu vou ajudar aquele que está lá embaixo. Não. Somos todos iguais e como que a gente faz e age no mundo para que a gente diminua essa desigualdade, para que a gente acabe com essa desigualdade, porque esse é o meu sonho, que o palco não precisa existir, porque chegar esse dia que o palco tem para oferecer, que já esteja aí na vida de todo mundo sendo oferecido. Então esse é o nosso sonho. Mas em outras organizações sociais e outros projetos sociais que eu conheço, tem centenas de outras possibilidades para atuação do voluntário, né? Muitas vezes o voluntário contribui, inclusive, na captação de recursos. Nesse momento atual do Mobiliza Jaguaré, os voluntários são muito bem-vindos. É um movimento que acontece só com voluntários e voluntárias. Então, que pode arrecadar máscaras para doar para a população que não tem as máscaras, que pode arrecadar fundos, ou pode montar cestas básicas para a gente fazer as entregas, que pode criar fundos, que pode no seu prédio fazer uma arrecadação de alimentos ou de roupas para a gente doar para as pessoas, materiais de construção nesse momento. O Jaguaré, em 60 dias, passou por 3 incêndios, então a gente precisa se unir e colaborar com essas famílias que perderam tudo, que estão sem seus domicílios e estão reconstruindo literalmente das cinzas, esse chão que está queimado. E como a gente contribui com uma viga, com uma telha, com a parte metálica, com a parte de encanamento, com fiação, que tudo isso custa demais. Então, são as maneiras mais diversas, dentro das suas empresas, criarem comitês para refletirem sobre o que de fato a empresa tem, de que maneira a empresa tem dialogado com o território onde ela está inserida, como que ela pode contribuir, quantas pessoas daquele território são contratadas por aquela empresa no momento que a gente tem um desemprego absurdo. Então, são infinitas as maneiras aí. Mas eu agradeço a pergunta da Ana Paula, porque ela é sempre um convite. É assim, você que está na sua casa, que não atua num projeto social, mas que tem esse desejo, que se incomoda diante de tanta miséria e de tanta desigualdade, vem fazer a diferença. Vem ter uma ação. Às vezes é um dia no ano todo. E às vezes a pessoa vai assumir um compromisso aí todo mês. Mas são possibilidades muitas. O que não dá é para a gente perder a capacidade de se indignar e ficar parado
engessado, sentado no nosso sofá, acreditando que não há nada possível a ser feito. Muito bom. Muito bom, eu só queria comentar, né? Você falou das suas saídas e das parcerias também, né? Queria comentar o dia que nós fomos, a convite, né, do palco, assistir uma peça de teatro, o Palhaço e a Bailarina, acho que era isso, né? E foi um dia inesquecível. Inesquecível. Demais. Crianças que nunca entrariam, a gente imagina, né? Nunca entrariam naquele espaço. E entraram naquele dia, elas entraram. E elas pertenceram àquele espaço. Foi inesquecível, foi ótimo. A gente ficou muito feliz naquele dia. Rony, peço licença só porque eu acho bem importante a gente colocar isso, que o que você traz dessa lembrança e que está em você como uma experiência maravilhosa, ela só ocorreu e ela só ocorre por conta da lei de incentivo à cultura. Então, essa é uma maneira que empresas contribuem com a cultura do nosso país, patrocinando espetáculos, patrocinando o cinema, patrocinando os shows. Então, é uma lei que, como muitas coisas no nosso Brasil, precisa ser melhorada, mas ela não pode ser abortada da maneira como muitas vezes a gente lê, principalmente aqui em redes sociais, né? Uma coisa é melhorar, outra coisa é extinguir, é exterminar. É como se fosse uma lei, ouso dizer assim, que tivesse esse lugar quase criminoso, assim, como se estivesse fazendo coisas tão erradas, que viram nesse lugar do se tem, se ocorreu isso, se alguém fez isso, é olhar para aquele episódio e não tudo o que acontece. Então, essa experiência que você traz, por exemplo, por quê? Porque dentro de cada espetáculo, desses espetáculos patrocinados, você tem uma cota de contrapartida social, uma quantidade imensa, gigantesca de ingressos para a população periférica, para educandos, para as famílias, para os professores de escolas públicas, funcionários, diretores, coordenadoras. Então é fundamental que a gente olhe para as potências, para as riquezas da nossa nação. Não dá para a gente querer que tudo isso acabe. Olha esse momento de agora. A cultura foi o primeiro campo a parar e vai ser a última a voltar. E como que a gente está olhando para isso? Como que a gente olha para esses artistas? Como que a gente olha para esses artistas educadores? Para os saraus periféricos? Para tudo que ocorre em todas as instâncias da nossa sociedade? O que seria desse momento da pandemia sem as lives de música, sem tudo que atores, atrizes estão fazendo? Olha o trabalho, o empenho que o SESC está fazendo. Então, olha como a gente está sobrevivendo nesse momento de isolamento para quem pode, para quem tem esse privilégio, que é um privilégio que a gente tem de poder ficar em casa nesse momento, porque a maioria do nosso país não pode ficar. A maioria do nosso país. Então, olhar para a potência disso, para como a gente sai juntos, como a gente cria, desse lugar da criação. Eu fui muito resistente a participar de lives, a pensar no projeto Palco com alguma coisa à distância. Eu fui muito resistente ali em março, abril. E agora a gente está repensando com a equipe toda, com os jovens, com as senhoras, porque a gente viu que não vai voltar. Se as escolas voltarem ali em setembro, o projeto não pode estar ali no seu contraturno. Mas como que a gente, como projeto social, que preza pelo vínculo e preza pelo acesso à arte, como que a gente pode criar algumas ações? Algumas pílulas poéticas, como a gente está chamando dentro do projeto.
Então, certamente não será uma aula de teatro, uma aula de canto, como era. E não dá para a gente querer reproduzir. E não dá para quantas pessoas do Jaguaré acessam a internet? Quantas pessoas que participam do palco têm celular? Quantas pessoas têm computador? E quantas não têm nem computador, nem celular, nem internet? E como que a gente, como projeto de sociedade, chega nessas pessoas da mesma ou de forma diferente? Porque a gente não pode ser também uma iniciativa que promova a exclusão. Então, é um momento de criação, de potência, de possibilidade, de esperança. A gente não pode cair na desesperança. É triste, é dolorido, é dolorido. Não estou falando aqui que é fácil, que é tranquilo, não. Cada dia é um dia e vamos juntos. Mas é como a gente cria, a gente está sendo convocado aí. Como que vem o novo, a novidade. Como que se utilizar dessas telas ou presencial, a gente tem pensado, será que se a gente envia cartas para essas pessoas e dentro dessas cartas podem vir convites, podem vir cartas convidando as pessoas para experiências dentro das suas casas ou olhando para esse território ou pelas suas janelas, uma ação que a gente criou chamou pelas janelas do Jaguaré. Os moradores foram convidados a descreverem o que eles viam pelas suas janelas. Podia ser com poema, com foto ou com vídeo. E esses registros poéticos foram encaminhados para artistas periféricos e não periféricos, e esses artistas e essas artistas criaram obras que foram leiloadas. E parte desse valor foi destinado ao pagamento de cachê para cada artista periférico, ou, quer dizer, e também destinada para compra de novas cestas básicas para a gente entregar para outras famílias. Então, foi ali uma criação coletiva. Então é junto, é o projeto junto com o bairro, é o projeto junto com os moradores. Não tem uma equipe que pensa, outra que executa para alguém. Não, é todo mundo junto. É como moradores do Jaguaré, educadores, coordenadores, todos, como que a gente faz algo para que a gente não perca o vínculo e o brilho nos olhos e esse lugar que você traz quando você descreve a experiência do palhaço e a bailarina, para que a gente continue alimentando essa chama. Muito bom. Realmente é uma fase que a gente também está numa tentativa de adaptação, de flexibilidade na experiência, né, na experiência educativa, e a gente também não tem uma resposta nesse momento. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais. Esbarramos no mesmo empecilho que o palco, né? Internet dentro da comunidade, nem todos têm acesso, nem todos têm acesso ao celular, ao computador. Nós temos feito algumas alternativas. Leandro, eu gostaria de retomar uma fala sua, inclusive aproveitando a do Rony, e a pergunta da Daniela que ela fez aqui. Porque em um certo momento você falou sobre a questão de ofertar, né? Que o papel do palco era ofertar. E aí o Rony comentou a saída com o Musicarte, que foi oferecido, foi possibilitado pelo palco. E o que nós vemos, às vezes, no ensino da arte, ou pelo menos antes, é mais aquela questão da cópia, né? Olha, eu te mostro um quadro da Tarsila do Amaral e você faz o quadro, você copia o quadro e vamos ver. Mas a arte, ela é um estímulo, ela é um incentivo, uma inspiração à arte do outro para que cada um possa ter a segurança de fazer a sua própria arte. E aí eu vou
fazer a pergunta da Daniela, que era que eu ia fazer, então vamos fazer juntas, Daniela. Ela diz assim, Leandro, qual a conexão entre arte e autoestima na tua ótica? Responde pra gente, então. Claro. Obrigado, Daniela, e obrigado, Cláudia. E que bacana essa sintonia aí de vocês pensarem essa questão. O ensino de arte fortalece a autoestima. Quando a gente faz esse convite de se olhar e de olhar para o mundo criticamente, a gente vai fortalecendo, a gente vai olhando para esse lugar do que nos torna único, de lugares que estão preenchidos e como que eu vou me preenchendo, e como que eu dialogo e converso com os meus vazios, com os meus medos, com as minhas questões, com as minhas curiosidades. Para mim me vem muitas histórias assim. Essa pergunta me convida para pensar em cada educando, em cada educanda. Assim. Quando eu leio aqui para vocês, na abertura desse papo, ou na segunda ou terceira questão ali feita pelo Rony, quando eu trago as palavras da Aline, quando a semana passada, numa live como essa, com a agência de comunicação Leger, eu abro com uma reflexão da Andresa, é esse lugar que, ao ler as palavras, me enchem de emoção, de alegria e de orgulho. De vê-las agindo no mundo com as suas palavras, inteiras, com propriedade, sem medo, sem se cobrir, sem ficar lá no fundo. Quando eu comecei no projeto, as primeiras idas ao teatro, por exemplo, eles sentavam no fundo, na última fileira. E daí eu perguntava, mas a gente não pode não é legal sentar mais no meio, ou sei lá, na frente? Não, porque aqui não é um lugar pra gente, não é pra gente estar aqui. Olha como as pessoas se vestem, olha como que olha como todo mundo olha pra gente. Tipo, eu nunca vim aqui, isso não é pra mim. Então, dentro desse lugar, quando a gente vai trabalhando semanalmente com educadores e educadoras, com seus planejamentos, com as suas reflexões sobre os seus planejamentos, que se tornam relatórios. Então, com essa reflexão em cima da ação, a gente vai celebrando mesmo cada processo, cada vida ali ganhando seu brilho. E não é que ela não tivesse brilho antes do projeto. E de maneira alguma o projeto faz alguma coisa, gente. Não é o projeto que faz. Quem faz é a pessoa. É a pessoa em contato com, em diálogo com. Não adianta a gente querer pelo outro, como eu falei anteriormente. Então são as pessoas se permitindo reconhecer a potência, reconhecer sua resiliência. Como que eu dou a volta por cima? Como que eu olho para além desses buracos? Como eu olho para cima também? Como eu me ponho na vida como cidadão? Eu nasci nesse lugar, eu tenho direitos e eu vou lutar por eles. Eu não nasci vulnerável socialmente. Ninguém se faz vulnerável socialmente. É a gente, como sociedade, que deixa uma população vulnerável. É um sistema capitalista neoliberal que vive em cima disso, que se alimenta disso, que se alimenta das mortes.
Ninguém escolhe. Ah, eu quero nascer sem casa, sem comida, sem educação, sem arte. Não existe isso. Porque muitas vezes é assim. Nossa, coitado do quê? Coitado de você que está assistindo isso e acha que tudo bem. Normaliza. A gente acha normal. Você é capaz de passar por um mendigo na rua e fala, deixa eu fingir que é tipo mais um negócio, assim, um amontoado. É uma pessoa. É uma pessoa. E, e tudo bem, a gente é só mais um. Tem tantos, né? Tem tantos. Ai, que pena, não deu sorte na vida, né? Eu dei. Então, a autoestima, ela é muito fortalecida. Ela é muito ampliada. Ela é, dentro do ensino de arte, ela é uma, ela é uma chama que é alimentada, assim. Essa imagem que me vem, assim. A pessoa vai se colocando, assim, cada vez mais lenha, mais lenha, mais lenha. É um fogo que ele só cresce. Ele só cresce. Mas é a própria pessoa que faz isso. Nós não fazemos isso. Poderia trazer assim inúmeros casos, porque eu não quero trazer aqui de modo algum esse lugar salvador de receita, de que daí nossa, ó, vem para o palco e sua vida muda. Não, às vezes não muda. Às vezes você está ali com experiências ou volta fazer escolhas que, assim, socialmente seriam muito criticadas, julgadas, porque é uma escolha. Então, o palco existe nesse lugar. O que ele oferta esse espaço de reflexão para que você faça as suas escolhas com propriedade, com intensidade, com o seu coração, mas também com a sua razão, seja ela qual for. Agora, vocês podem me perguntar se é fácil para a gente aceitar as escolhas dos outros, uma vez que elas são inúmeras e muito diversas. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Eu já ouvi nessa história de 20 anos em projetos sociais, eu já ouvi. Por que eu tenho que viver depois dos 17, 18 anos? A minha vida é muito difícil. Deixa eu morrer, eu quero morrer mesmo, e eu já vou morrer. Eu estou fazendo tudo para, assim, ter aqui minhas coisas, não sei o quê, né, umas paradas aqui, umas paradas ali, e daí, tudo bem morrer. E eu lembro que quando eu ouvi isso, mexeu muito comigo. E eu vi o quanto eu era prepotente e o quanto eu sonhava pelo outro. Ali que eu vi isso. Ali que teve essa mudança significativa em mim. Porque eu falei, gente, eu tô querendo sonhar pelo outro. Eu tô querendo que ele viva muito. Eu que tô querendo. Então, ali, há muitos anos atrás que isso aconteceu, mas foi uma grande lição que eu tive, e é desse lugar. A gente aprende o tempo todo, porque a aprendizagem se dá junto. Eu não ensino nada. Eu não ensino nada. Eu promovo, eu convido para experiências, para experienciar. Vamos experienciar isso? Vamos viver isso? Quer vir para essa festa? Vamos vir para essa festa? Uma festa um pouco diferente, assim. Uma festa que às vezes dura um semestre, às vezes dura um ano, às vezes é uma vez por semana. É nesse lugar que, assim... E essa festa não é só festiva, não é só alegre. Porque é isso, é se conhecendo, se conhecer e mergulhar
em nós mesmos, dói, né? Dói. A gente tem ferida. O tempo vai passando, tem umas que vão ficando ali, a gente precisa ir lá e assim, vamos mexer aqui, e vamos ver. E às vezes não é o tempo de mexer nessa daqui. E é só mais para frente. E o tempo quem dá é cada um. Eu não posso falar, agora vamos mexer nessa daqui. Não, você está aqui nessa aula, nesse encontro com esse educador, esse ano é hora de mexer nessa aqui de todo mundo. Não, cada um é único. Né? Desse lugar de respeito de cada vida, do olho no olho de cada um. Por isso que a gente não tem encontros com muita gente. Assim. Porque para um educador, com um assistente, uma assistente, tem aquele número que possa promover esse encontro que possa ser agradável para todos. Dentro daquele tamanho de sala, está dentro de uma UBS, precisa adequar. Está dentro de uma escola, precisa se adequar. Está na praça, é outra proporção. Está no céu, é outro espaço. Está no musicarte, é outro espaço. Então, é sempre assim, um exercício para o palco de adequação. A gente vai sempre se adequando nesse sentido. Né? Então, eu lembro de quando eu conheci vocês, é isso. O que vocês já fazem? O que as crianças já têm? Como que é o cotidiano? Como que funciona a entrada e saída aqui no portão? Horário, o fim de semana, o dia de semana. Então, tem um olhar para a vida. É desse lugar que é muito vivo, né? Porque não está dentro de uma instituição fechada. A gente sempre faz parceria com instituições que tenham diálogo e estejam o tempo todo abertas para o seu território. E isso também não é um processo tranquilo, como vocês, melhor do que eu, podem falar sobre isso. Muito bom. E olha, nós estamos aqui chegando no fim do nosso tempo, mas terminando de um jeito super legal. Por quê? Porque essa ideia, né, de que o projeto não é o responsável pela modificação, pelo desenvolvimento, que ele é um facilitador, é justamente esse o conceito do educador, né? Então, em educação e arte, a educação ela acontece de dentro para fora e a arte também. Isso faz com que essa união entre educação e arte seja perfeita mesmo, como tem que ser. Nós, do Projeto Musicarte, a gente ama a arte e talvez a gente se dedique a ela menos do que a gente deveria. Talvez o nosso amor não seja tão grande assim, porque, afinal de contas, né, a gente está no caminho, né, do nosso próprio desenvolvimento. Mas a cada dia queremos ser melhores e a arte nos ajuda nisso. Leandro, a gente quer agradecer muito pela sua presença aqui. Queria avisar algo que todos já perceberam, que entre tantos alunos que o palco tem e que o Musicarte também tem, quem está falando aqui é um deles, né? Estou falando de mim mesmo, né? Eu sou aluno, um deles. Estou aprendendo a cada dia lá a tentar resolver as coisas, né? E me desenvolver na arte também. Portanto, gostei muito dessas reflexões. Foi excelente. Quanta coisa que foi falada hoje, né? Nossa. Quero agradecê-lo também, né, Leandro, por ter aceito o convite, estar aqui conosco hoje. Agradecer a todos que estão conosco até agora. Tem vários comentários, vai ficar gravado, se você puder depois dar uma olhada. Tem um comentário muito bacana do Vinícius, que esse eu gostaria de ler, pelo menos um trechinho, que fala referente às saídas,
aos locais de arte, como cinema e teatros, e ele diz assim, o trecho final, ver a transformação nos olhinhos daquelas crianças certamente transformou aqueles que foram como voluntários. Então, é uma via de mão dupla, né? Gostaria também só de salientar uma questão que a importância da arte também no desenvolvimento de pessoas com deficiências, né? Para quem tem essa experiência, eu tive o prazer de ter essa experiência, e é magnífica o resultado da arte. Nós temos hoje a musicoterapia, que é mais direta, mas o trabalhar com arte com pessoas com deficiência traz, eu acho que é o resultado mais lógico da transformação da arte na vida de alguém. Então, que possamos fazer, apreciar e viver a arte todos os dias do nosso jeito. Obrigada, pessoal. Leandro. Eu agradeço a você, Rônia, você, Cláudia, a toda a equipe Musicarte, a todas e todos os voluntários do Musicarte, que são essenciais para a existência dessa iniciativa. E eu discordo quando o Rony fala que ama muito, mas faz pouco. É um amor imenso e a arte está presente, sim, dentro do Musicarte, porque está presente na vida de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada educando, de cada educanda que está ali. Eu vejo todos os esforços, mesmo à distância, eu já tive o prazer de estar com eles dentro de um projeto, com o patrocínio da Associação Cid Esperança. Agradeço o Sami Elia, que nos pôs em contato, a Regina, liderança comunitária de Olaria, que também me apresentou Musicarte. Então eu vejo o quanto a arte está viva, o quanto ela é vivida e o quanto ela está na essência, né? Não à toa está no nome do projeto, que é Musicarte. Queria agradecer aqui todo o pessoal que acompanhou, quem for ver esse bate-papo depois também, eu fico à disposição. O site do projeto é www.projetopalco.com.br. Tem aqui no Facebook também, Palco Projeto Social, no Instagram, @Projeto Palco. Eu fico à disposição, quem quiser me inscrever, depois também, se quiser continuar esse bate-papo, fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu vou ler com muito carinho todos os comentários. A Cláudia me falou que tem. E queria agradecer imensamente, assim, e dizer que é dessa maneira que a gente está encontrando respiro, dessa maneira a gente está encontrando potência, e dessa maneira a gente está transformando o nosso dia a dia. Então, é um encontro muito esperançoso, muito potente, muito vigoroso. Que a gente continue iluminando a arte e a cultura presente nas nossas vidas. Boa noite a todos. E quem puder, fique em casa. E quem não puder, se cuide com todos os detalhes necessários. E o Mobiliza Jaguaré, que é a nossa campanha. Quem puder participar, entra aqui no Facebook, na página Mobiliza Jaguaré. A gente precisa muito, muito, muito de apoio para continuar colaborando com a vida de milhares de famílias de mais de 7 comunidades no bairro Jaguaré. Obrigado a todos. Excelente, excelente. Como a gente comentou no início, né? Realmente não dá para estar junto das comunidades e ficar indiferente, né, ao que elas vivenciam. Por isso, o Mobiliza Jaguaré, a gente tem visto, né, a divulgação do grande movimento que tem sido feito em favor dessas famílias, e realmente não tem o que pensar, né? A gente tem que ajudar mesmo. E para aqueles que não sabem como, agora já sabem, né? Mobiliza Jaguaré. Sempre tem um canal, sempre tem uma forma de ajudar, sempre, sempre. Não é o valor, não é a quantidade de tempo,
sempre tem uma forma de ajudar, isso a gente sabe bem. A gente queria fazer uma última divulgação aqui antes de terminar. No dia 18 de julho, ali pertinho do Musicarte, né, tem uma instituição parceira nossa, o Centro Espírita Zeu da Gama, que vai fazer uma festa julina diferente. Tipo drive-thru. Né? Você compra o kit, que vai custar R$20, e sem sair do seu carro, você leva o kit para casa com as guloseimas típicas das festas julinas. Não vai dar para fazer presencial esse ano, né? Mas auxilia a instituição, movimenta também a ajuda necessária. Em breve a gente traz mais informações, né? A gente queria agradecer a todos aqui pelo carinho, né, pelos comentários super gentis aqui, colocados também a nós, e também ao Leandro, que a gente sabia, na verdade, antes da gente fazer esse contato para a live, a gente não sabia, assim, do seu background, né, envolvendo a arte, né, do quanto você também ama a arte, e tanto que o resultado é esse, porque você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar continuando lá no escritório, ou poderia estar fazendo arte para elite, mas você tomou outros caminhos, né, e nesse sentido, esses caminhos vão te levar a ter mais satisfação e muitos novos artistas que sem a sua ação, sem a ação do palco, dos outros educadores, não poderiam fazer o que passaram a fazer. Arte. Grande abraço a todos e a gente se encontra daqui a 15 dias com mais uma conversa na nossa série Diálogos. Um abraço, Leandro. Um abraço, Cláudia. Gente, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.